Então, no vídeo eu explico que antes, né, até agora, nas aulas anteriores, a gente estava supondo que a variável de interesse, a característica que é a característica da qualidade de interesse, tem distribuição normal, né, com média μ e variância sigma 2, mas em alguns casos é interessante a gente usar gráfico de controle por atributos para simplificar um pouco o problema, né, e acessar de forma mais rápida a qualidade do que está sendo produzido, da peça ou do serviço, tá? Então, até agora, a gente estava supondo que X, a característica da qualidade, tinha distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, antes aqui, ó, era o gráfico de controle por variável. É assim que a gente chama, tá? Só para dizer que X tem distribuição normal. Daí, nessa aula, a gente fala de um problema em que X tem distribuição de Bernoulli, P, e aí a gente fala de gráfico de controle para fração não conforme, e na próxima aula a gente vai falar de X que tem distribuição de Poisson, lambda, que seria um gráfico de controle para o número de não conformidades. Então, são diferentes enfoques. O primeiro e o segundo podem ser diferentes estratégias para o mesmo problema, tá? Então, aqui você vai considerar uma característica da qualidade de interesse. Aqui você pode olhar para o problema como peça conforme e peça não conforme. Tá? Então, aqui você vai olhar, por exemplo, se você tem lá a resistência da peça, ou a dureza, ou, enfim, alguma característica de interesse, você elege uma e você vai olhar para ela como uma variável quantitativa contínua, e que tem distribuição normal, supostamente. Aqui, você vai olhar só se a peça é conforme ou não conforme. E aí, você pode ter mais de uma característica sendo analisada. Você pode ter uma, mas você pode ter duas ou mais também, tá? Então, esse enfoque, o segundo aqui, é para fração não conforme da amostra. Então, você vai pegar amostras de tamanho 10 e você vai olhar qual que é a fração não conforme naquela amostra. Ou seja, o número de peças, o percentual de peças defeituosas, tá? Ou o número de peças defeituosas dividido pelo tamanho da amostra. E aqui vai ser o número de não conformidades, tá? E, na verdade, a gente poderia estender isso para qualquer outro problema, desde que você possa usar o teorema limite central, né? Claro que muitas vezes você não tem amostras de tamanho suficientemente grande, mas você consegue uma aproximação razoável, e aí é o que você tem, né? Que é olhar, então, para a distribuição do x-barra, tá? Então, aqui, eu não vou repetir tudo que está lá na aula, né? Mas a gente vai construir isso numa aplicação. Então, vocês podem olhar depois a aula, né? Devem olhar. E aí a gente supõe, então, que x, que é x e i, uma variável aleatória que vai assumir 1 se o iésimo item for não conforme, ou seja, se é defeituoso, e 0 caso contrário. Tá? Nesse caso, x tem distribuição de Bernoulli com parâmetro p. E aí a gente vai monitorar a fração não conforme. Então, a gente, lá no final, né, a gente vai construir limites de controle para a fração não conforme. Como? Utilizando P. Ah, mas eu não conheço P. Então, você usa uma estimativa de P, que vai ser o P barra, né? E aí você vai monitorar essa característica, né, essa fração não conforme, ao longo do tempo, de acordo com as amostras coletadas, tá? Então, aqui tem uma aplicação que eu falei lá na aula 8, e eu vou fazer em R. Eu vou fazer de uma forma simples, assim, sem usar o pacote ggplot, por exemplo, tá? Porque a gente vai fazer o gráfico em duas fases, né?
Então, a máquina vai passar por um ajuste, e aí depois a gente vai ter outros limites de controle. Então, para ter um pouco mais de flexibilidade, eu vou fazer sem usar pacotes específicos, tá? Então, o suco de laranja concentrado e congelado é embalado em embalagens de papelão de 6 onças. Uma máquina faz essas embalagens enrolando o papelão e colocando um fundo de metal. E os dados estão disponíveis nesse conjunto de dados aqui. Agora eu preciso lembrar se eu coloquei lá, se eu não coloquei, eu coloco já já. Então, na inspeção de qualidade, é verificado se a embalagem pode vazar ou ao longo da junta lateral ou em volta da junção do fundo. Se a embalagem tiver vedação imprópria, ou na junção lateral ou na junção do fundo, ela tem que ser classificada como não conforme, tá? Então, tem os dados, né? Aí eu vou passar para o R agora, vou fazer essa aplicação, e aí depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer a leitura dos dados, a gente pode dar uma olhada nos dados, tá? Aqui, claro, né, é um exemplo bem simples, a gente só tem a classificação, se a embalagem é conforme ou não conforme, mas poderia ter, eventualmente, outras colunas aqui que indicassem qual característica da qualidade que falhou, né? Então, a gente poderia ter falha na junção lateral, uma coluna, falha na junção do fundo, outra coluna, tá? E outras características lá das amostras. Mas, enfim, aqui a gente tem já resumido, então você tem a amostra 1, que tinha 12 embalagens não conformes. Na amostra 2, tinha 15 embalagens não conformes, tá? E são 50, o número de embalagens analisado em cada amostra é 50, tá? Então, o lote que era retirado para inspeção tinha tamanho 50. Tá, então a gente ainda vai ter que fazer uma transformaçãozinha nos dados, por quê? Porque aqui eu tenho o número de embalagens não conformes. Se a gente quiser usar o gráfico de controle para a fração não conforme, isso não é a fração não conforme ainda, eu vou ter que pegar tudo isso daqui e dividir por 50. Então, aqui, o N é 50, o D são as embalagens não conformes, e lá no exercício, deixa eu ver aqui, isso, diz que foram consideradas 30 amostras iniciais, coletadas a cada meia hora, para construir os limites de controle. Então, a gente vai ter que construir, primeiro, só o gráfico de controle para as 30 primeiras amostras, tá? E essas amostras são as que a gente está supondo que estão sob controle, né? Então, aqui a gente pega só as primeiras 30, tá? Eu coloquei aqui os limites de controle, então, P barra, o limite superior, limite inferior e linha central. E a gente faz, então, o gráfico de controle aqui. E aqui eu coloquei para identificar as amostras, né? Para a gente saber o que tem nessas amostrinhas aqui que ultrapassam os limites de controle. Então, aqui a gente tem, aparentemente não tem nenhum padrão inesperado, né? Só que tem 2 amostras que ultrapassam os limites de controle e podem ter interferido, né, no cálculo dos limites de controle, tá? Então, no exercício que está apresentado lá, tinha essa informação, tá? Então, a análise dos dados da amostra 15 indica que um novo fardo de papelão foi colocado na produção naquela meia hora, tá? Então, aqui a gente tem uma causa atribuível, né? Para que a amostra 15 saísse dos limites de controle. Além disso, na amostra 23, tinha um novo operador que era inexperiente, e isso pode ter causado a alta fração não conforme na amostra.
tá? Bom, então, uma estratégia é excluir aquelas observações e obter novos limites de controle. Então, por que a gente exclui essas observações aqui? Porque elas podem ter influenciado no cálculo dos limites. E aí, se a gente seguir com esses limites, pode ser que em um próximo lote, uma próxima bateria de amostras, né, a gente tenha dificuldade de identificar lotes problemáticos, tá? Então, a gente desconsidera essas duas amostras aqui, calcula de novo os limites de controle e faz de novo o gráfico, tá? Então, aqui, eu estou excluindo essas observações 15 e 23 e vou chamar o D de revisto, tá? Então, aqui eu tenho o cálculo dos limites de controle. E aí eu vou fazer... Então, aqui, ó, deixa eu só fazer passo a passo. Então, nessa linha 28, eu estou calculando de novo o D, só que revisto, tá? Então, o D revisto, ele tem 24, 25, 26, 27, 28 observações, tá? Porque foram excluídas as 15 e 23. Eu recalculo P barra, tá? Esse N aqui, lembrando que é o tamanho da amostra, então não vai se alterar, né? Continua sendo 50. E aí eu calculo P barra, que vai me ajudar na construção dos limites de controle, tá? Aí eu calculo os limites de controle aqui. Faço um novo gráfico. Notem que eu fiz gráfico do D inicial, por quê? Eu só vou recalcular os limites de controle, mas eu não vou excluir essas duas observações, elas vão continuar lá, tá? E aí eu traço uma linha aqui, então essa função A-B-line, ela traça uma linha, nesse caso aqui, A-B-line seria uma linha reta com essa... com essa altura, né? Então seria nessa altura do eixo Y e com essa inclinação aqui. Tem inclinação 0, me dá essa linha aqui, tá? Então ela está com essa altura LSC do eixo Y e a inclinação 0, tá? A-B-line seria a linha AB, né? O A seria o intercepto e o B seria a inclinação. Então, se a inclinação 0, eu desenho uma linha horizontal, tá? O limite inferior e a linha central aqui. E eu posso identificar as observações. Então, com essa função identify, eu identifico quem são essas observações aqui. Tá? Então, notem que agora tem mais uma, né? Que é a 21. Ela também saiu dos limites de controle. Lá na aula é comentado que a observação 21 não tem causa atribuível, tá? Ou seja, não tem nenhum motivo claro que a amostra 21 tem problema. Então, a gente mantém essa amostra na nossa análise e no cálculo dos limites de controle, tá? Bom, o que acontece é que, então, assim, a gente obteve o gráfico de controle para as 30 primeiras amostras, a gente estabeleceu os limites de controle, só que a fração não conforme, ela está muito alta, né? Então, você vê, está mais de 20% das embalagens estão sendo produzidas com defeito, né? E isso representa uma perda muito grande, né? A perda de tempo, perda de dinheiro.
tem os funcionários, né, que estão trabalhando e ainda está produzindo muitas embalagens defeituosas, tem que refazer e tal. E aí eles propõem um ajuste na máquina, né? Então a gente fez aqui até a amostra 30, mantidas todas as amostras, né? E a partir dessa análise aqui, é feito um ajuste na máquina e depois você tem outras amostras de tamanho 50 coletadas, tá? Então, notem que, assim, não é uma análise que você pode simplesmente pegar os dados, fazer um gráfico e analisar, né? Você tem que ir construindo essa análise, então você fez usando as amostras, as 30 primeiras amostras, aí tem esse retorno, né? Olha, aparentemente não tem padrão, mas a fração não conforme está muito alta. O que dá para fazer para melhorar esse processo? Aí isso pode ir para, né, para sugestões, pode ir para conversa com a equipe e todos aqueles passos, né, que a gente tinha falado lá atrás, para ver onde pode ser melhorado. Então, acharam que com o ajuste da máquina poderia melhorar e produzir menos embalagens defeituosas, tá? Então, depois da amostra 30, teve um ajuste e novas amostras. Então, o D, que eu estou chamando de D final, seria todas as embalagens, né? Só que... então, deixa eu colocar... É que, na verdade, eu vou fazer de duas formas, tá? Então, aqui eu estou fazendo o gráfico considerando todas as amostras, sem recalcular ainda. Tem que identificar aqui. Na verdade, já acho que não precisaria mais identificar. Bom, agora, peraí, deixa eu colocar de novo. Não vou identificar, não, tá? Bom, então, esses são os limites de controle que foram calculados lá no começo, depois de tirar a amostra 15 e 23. E a partir da observação 30, teve o ajuste na máquina, né? Então, a gente já falou, né, sobre padrões nos gráficos de controle, aqui dá para perceber que o padrão dos dados mudou depois da observação 30, né? Depois da 30ª amostra, o padrão, o nível das observações diminuiu, né? Parece que a média diminuiu, e a variabilidade também diminuiu, tá? Ah, mas e se eu deixasse implementados aquelas regras sensibilizantes? Quando que eu detectaria que mudou? Né? Provavelmente aqui com 7 observações abaixo da linha central, você verificaria que o padrão mudou. Tá? Mas como teve o ajuste na máquina aqui, então a gente já pode fazer da seguinte forma: vamos fazer limites de controle antes e depois do ajuste, tá? Considerando que depois do ajuste da máquina, são outros dados, né? Aliás, isso é importante, porque às vezes a gente trata os dados como se fossem os mesmos ao longo do tempo, em qualquer análise de séries temporais, né? E, na verdade, de tempos em tempos, você precisa refazer os cálculos e rever o seu monitoramento, né? Então, se você continuasse com esses limites de controle, provavelmente você não ia detectar nada aqui, talvez um pontinho aqui, tá? Mas não é normal que todas as observações estejam abaixo da linha central, né? Então, o padrão mudou, os dados mudaram, né? O comportamento mudou, tá? Então, aqui eu vou fazer o gráfico antes e depois do ajuste. Aliás, vou fazer primeiro só depois do ajuste, tá? Então, das amostras 31 até o fim, né, que seria 54, eu vou chamar de após ajuste, tá?
e depois a gente vai fazer de outra forma com os dois. Então, aqui são só as amostras após o ajuste. Então, se a gente considerasse só as amostras após o ajuste da máquina, olha que o limite superior de controle, ele está abaixo de 0,25, né? E antes, o limite superior estava batendo no 0,4, tá? Então, aqui eu fiz um códigozinho para construir esses gráficos. Peraí. Acho que esse daqui não tinha ficado muito bom. Esse daqui não tinha ficado muito bom, por isso que eu refiz, tá? Então, esse daqui seria com o limite de controle antes do ajuste e depois do ajuste, tá? Mas ele fica um pouco poluído, e além disso, esses limites após o ajuste, aliás, após o ajuste, só que para a amostra inicial, não fazem sentido, né? Então, é legal a gente fazer à mão, mas aí tem que fazer de uma forma que fique, que faça sentido, né? Então, eu fiz aqui com o polígono. Então, eu plotei todos os dados aqui, tá? E aí eu uso o polígono para fazer as linhas por partes. Então, eu vou fazer para o x de 0 a 30, com o y revisto. Esse revisto é depois de tirar 15 a 23, tá? Então, esse é o limite superior. Aqui, o limite, a linha central. E aqui o limite inferior. E a mesma coisa para depois do ajuste, né? Então, aqui seria o limite superior, a linha central, o limite inferior. E aqui você pode colocar uma legenda, né? Então dessa forma, a gente está com os cálculos separados, né? Para os limites de controle, então, antes do ajuste e depois do ajuste. E aí, notem que os limites, eles ficam bem diferentes, né? Eu acho que esse exemplo é bem legal para a gente pensar nisso do comportamento dos dados, né? Que se muda ao longo do tempo, você precisa recalcular, né? Depois a gente vai ver outras técnicas, tá? A gente vai ver médias móveis, por exemplo, que você vai permitindo, né, ao longo do tempo, que o comportamento dos dados... na verdade, você vai permitindo que o seu gráfico mude conforme o comportamento dos dados, tá? Aqui é só um outro gráfico, mas assim, uma outra possibilidade também, que na verdade esse daqui não está muito legal, porque esse vermelho aqui é a mesma coisa, né? O vermelho não faz sentido para antes, né? E esse pontilhado preto não faz sentido para depois, mas só para dar outras opções aqui, você pode mudar a cor, tá? Eu acho que esse daqui fica, por enquanto, fica o melhor deles, né? Porque aí você tem os limites de controle antes do ajuste, depois do ajuste. Só que aí fica uma pergunta, né? Será que melhorou mesmo a fração não conforme? Como que a gente verifica isso? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês já essa parte, né? Tá, então assim, o que está feito lá no R é basicamente o que tinha sido mostrado na aula, tá? Só que construindo... Aí vocês podem... Depois até deixo como exercício para vocês, né? Mexerem um pouquinho no ggplot, ver outras opções, fazer em Python também. Eu ia fazer em Python, mas acabou não dando tempo. E aí eu tive que escolher o que era mais rápido para mim, que era o R, né? Mas se vocês quiserem pegar lá o pacote do Python, que eu já
sugerir para vocês, deem uma olhada nas possibilidades, tá? Ou pode fazer à mão também, né? Pode ir construindo as linhas do jeito que a gente fez aqui em R, tá? Bom, o que a gente tem, então? Eu tenho uma proporção de peças não conformes antes, que seria esse P1, e uma proporção de peças não conformes depois, que seria o P2, tá? Antes e depois do ajuste. Então, a gente quer fazer um teste de hipóteses para verificar se a diminuição na fração não conforme tem significância estatística, né? Porque poderia ter sido ao acaso. Claro que, olhando o gráfico de controles, não parece ao acaso, parece que muda muito, né, o padrão dos dados. Mas, como a gente precisa verificar, né, então a gente não vai acreditar só no visual ali dos dados, então a gente pode fazer um teste de hipóteses, tá? Nesse caso aqui, foi feito considerando as primeiras 30 amostras, só que excluindo a 15 a 23, e a P2 seria todas as amostras de 31 a 54, tá? Então, a gente tem 28 amostras iniciais, e a gente tem de 31 a 54. E aí, como que a gente compara, né, esses P's usando as amostras? A gente faz um teste de hipóteses para ou a gente considera o teste de hipóteses para proporções em amostras independentes, né? Então, a gente está supondo que as amostras são independentes, e aí, por meio das amostras, a gente vai verificar se um P pode ser considerado igual ao outro, tá? Então, ou a gente usa o teste Z, eu não sei se vocês viram isso com muita prática lá em inferência, tá? Se vocês não viram, eu vou sugerir para vocês olharem no livro do Bussabi Moretin mesmo, né? Porque lá tem de forma bem aplicada testes para comparação de médias em populações independentes, né? Então, tem o teste Z para comparar a média de uma amostra, de uma população com um certo μ0. Você tem o teste T pareado, né? Então, esses são os testes paramétricos mais simples, né? O teste Z, aí o teste T pareado, aí o teste para comparação de médias. Aí você começa, o pareado seria para duas populações dependentes. E esse daqui seria para duas populações independentes, tá? A gente pode usar essa estatística, então notem que a gente vai usar os P chapéus, né, antes e depois do ajuste na máquina, e aí a gente vai, então, padronizar, né, então, o que acontece? O P chapéu, ele é uma soma dos DIs dividido por N, né? Então, a gente pode usar o teorema limite central, né? Eu suponho que eu posso usar, que o tamanho de amostra é suficientemente grande, e aí essa variável aleatória aqui tem uma distribuição aproximadamente normal, tá? Que a gente pode padronizar. Na verdade, ela já está padronizada, essa daqui já está padronizada, né? Então, essa variável aleatória tem uma distribuição aproximadamente normal padrão. E aí, a gente pode calcular o valor da estatística observado na amostra e verificar se esse valor aqui é um valor plausível ou não, tá? Para normal padrão, a gente já sabe que 7,1 tem uma probabilidade muito pequena, né? Se a gente olhar aqui, então, valores maiores do que 7,1, ficaria aqui, mais ou menos, né? A probabilidade dos valores serem maiores do que 7,1 é muito pequena, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem muitas evidências contra
a hipótese nula. Quem que era a hipótese nula? A hipótese de que as duas proporções eram iguais, tá? Então, a estatística, ela é calculada, então, você calcula o valor dela com base nas amostras observadas sob H0. Então, se H0 fosse verdadeira, qual seria o valor da minha estatística? Bom, acontece que, na verdade, se a hipótese nula é verdadeira, quão provável seria esse valor aqui? Seria muitíssimo pouco provável. Tá? Então, eu tenho muita evidência contra a hipótese nula. Então, a gente rejeita. Aqui eu estou comparando com 1,64, porque é o que a gente costuma fazer, né? Mas, na verdade, se vocês quiserem calcular o valor P aqui, vai dar muito pequenininho, tá? E aí a gente rejeita H0 um nível de significância de 0,05, mas se fosse 0,01 também rejeitaria, 0,001 também, tá? E aí eu fiz aqui o teste, coloquei o teste aqui, seria o teste para proporções, né, que é esse prop.teste, e aqui você coloca, então, o revisto, né, então, quem que é esse daqui? São os dados, aqui já está a soma, né, então, esses daqui são os dados, esse D.revisto são os dados das amostras, das 28 amostras, tá? E aqui, a gente tem, na verdade, aqui o D após ajuste, são os dados depois do ajuste da máquina, tá? E aí você compara, então você coloca todos os dados aqui você coloca os tamanhos da amostra, né? A soma dos revistos foi 301. A soma, após o ajuste, foi 133. Aqui, a gente tem o N, né? Seria 1.400, por quê? É o número de amostras vezes o tamanho de amostra. E aqui o número de amostras, que são 24, vezes o tamanho da amostra. E aqui você coloca qual que é a alternativa que você quer. Tá? Então, poderia ser diferente, menor ou maior. Como a gente já sabe que diminuiu, então eu vou colocar maior, tá? Diminuiu quanto, né? Então, o LC, após o ajuste, deu 0,11 aproximadamente. E o LC revisto, que é nada mais do que o P chapéu 1, né? Então, o P chapéu 1 é 0,215 e o P chapéu 2 é 0,11 aproximadamente. Tá? Então, eu já sei que diminuiu, né? Mas essa diminuição, ela tem significância estatística, então a gente faz o teste com o teste para proporções, tá? E aí, esse teste aqui, ele me diz, então, que o valor da estatística deu diferente, ele fez de uma outra forma do que eu fiz lá no slide, ele fez o teste aqui quadrado, né? Então, assim, ele fez por um outro teste, mas dá na mesma, tá? Do que usar o teste Z. O p-valor, ó, deu 0,00000000009. Deu bem pequenininho. Tem outros testes que vocês podem usar, tá? Testes para comparação de médias, algum outro teste para proporção também, que deve ter implementado, tá? E aí, enfim, o importante aqui é que a gente tem muita evidência, né, contra a hipótese nula. Se você quiser calcular, na verdade seria 1 menos, né, porque a gente está... Eu quero a probabilidade de Z ser maior do que 7,1. Então, é 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 7,1. Isso daqui dá o meu valor P, tá? Então, 0,000006. Tá? Então,
como exercício, considerem esses dados e façam o que vocês quiserem testar, né? Então, se quiser usar o ggplot2 ou Python, tá? Depois da prova, a gente vai fazer no Minitab, tá? Agora eu não me lembro se é tão flexível que a gente pode fazer antes e depois, assim, mas a gente pode mexer nas configurações e ver se dá para fazer, tá? Alguma dúvida sobre esse exercício? Então, quais foram os passos, né? Você precisa começar sempre definindo a sua amostra aleatória. Então, é assim, eu vou olhar a resistência da junção? Não, eu vou olhar só se a embalagem está conforme ou não conforme. Então, eu vou usar uma variável Bernoulli, tá? Se eu vou usar a Bernoulli, então a Bernoulli, o parâmetro da Bernoulli é P, que representa a probabilidade do X ser igual a 1, né? E é isso que eu vou monitorar ao longo do tempo. Então, eu estava monitorando aqui a proporção de embalagens não conformes, né? Vi que tinha duas com problema, excluí elas do cálculo dos limites de controle. Aí aqui percebi que a proporção estava muito alta, foi proposta uma mudança, a distribuição dos dados mudou, aparentemente. Mudou mesmo? Vamos fazer um teste de hipóteses, tá? Então é isso. Eu tenho um outro exercício para falar para vocês. Oi, Sibeli, eu ia te perguntar como que você fez o... É que assim, não sei se eu perdi essa parte, mas como que você fez o cálculo dos limites? Qual foi a expressão que você usou? Então, vou voltar aqui para você onde está. Os limites de controle a gente obtém usando... É que realmente eu passei reto aqui, né? Mas o que acontece? Então, a gente começou com uma Bernoulli, né? Essa binomial aqui eu acabei não usando, a gente acabou usando a Bernoulli mesmo, tá? Porque para estimar o P, eu faço P chapéu igual a D, que seria a soma dividido por N, né? Ou a soma de xi para ir de 1 até N dividido por N. Então, aqui a gente tem... Na verdade, usa, né? Então, deixa eu só escrever um pouquinho aqui. Então, o xi tem distribuição de Bernoulli, P. O P chapéu, que eu uso para estimar o P, é a soma para ir de 1 até N, de xi dividido por N. E que é o x barra, né? Além de... Então, isso daqui é o próprio x barra, né? Que é a soma para ir de 1 até N, de xi dividido por N. Bom, acontece que o valor esperado aqui, o valor esperado de P chapéu é P, e a variância de P chapéu é P1 menos P sobre N, tá? Então, se o N for suficientemente grande, a distribuição do x barra pode ser aproximada pela normal, pelo teorema limite central, com média. Qual que é a média? Seria a média do P chapéu, que é P. E a variância do P chapéu? P1 menos P dividido por N. Tá? Então, a gente usa o teorema limite central aqui. E aí, no próximo slide, ou alguns depois, eu uso os limites propostos pelo Shillhart, né? Que seria a média mais L vezes desvio padrão. Como eu tinha lá, então aqui... Então, lembrando, né? A gente tinha que o P chapéu
podia ter a distribuição aproximada, né? Pela normal, com média P, P1 menos P sobre N, aí você coloca eles aqui, né? Então, a média... Então, ó, eu estou fazendo o gráfico para a fração não conforme. Então, eu vou pegar a média mais 3, né? Se a gente considerar o L igual a 3, que é o sugerido pelo Shulhart, vezes desvio padrão. E aí você constrói, então... Só que aí você não conhece o P, né? Aí você tem que estimar ele. Aí como você faz se você não conhece ele? Aí você estima. Então você bota um observado nas amostras iniciais aqui, né? E a gente chamou de P barra. Tá? Aqui está no próximo slide. Então, assim, para qualquer variável que você conhece a distribuição, que você conhece a média e o desvio padrão, né? Então, aqui, na verdade, aqui é a variância, né? Vem com a raiz aqui. Então, vamos supor, você quer pegar lá a Poisson, que a gente vai fazer já já, né? Você tem uma variável inicial que tem distribuição de Poisson e você não vai pegar amostras mesmo, né? Então, toda vez que você for pegar para inspeção, você vai pegar uma amostra. Se você usar o x-barra, você pode usar o teorema limite central. Então, nesse caso, vamos supor que você tem um x inicial que tem distribuição de Poisson, um parâmetro lambda, tá? Como vai ser uma amostra que você vai pegar, então você sabe que se você tiver uma amostra suficientemente grande, pelo teorema limite central, você pode aproximar a distribuição pela normal. Com média, quem seria a média? Seria a média do x-barra, que seria lambda, né? E a variância? E a variância a gente teria que ver a variância do x-barra, a variância de x1 mais xn dividido por n. Aí aqui, como é uma amostra aleatória, né? Então o n sai ao quadrado, você tem n termos. Quem que é a variância de x se x tem distribuição de Poisson? É lambda, tá? Então fica lambda sobre n. Então aqui o x-barra ele tem distribuição normal com média lambda, que seria o valor esperado do x-barra, e lambda sobre n. a variância lambda sobre n. E daí a gente pode construir os limites de controle para uma contagem aqui, que é o que a gente vai fazer já já. Tá? Se você tiver uma contagem, você pode também usar... tudo em torno do teorema limite central, né? Se você... Sibeli, só uma pergunta. Aqui a gente está considerando, então, o desvio padrão, né? Mas se fosse amplitude, não daria para fazer as contas, né? Não. Tá não. bom. Beleza. Você tá querendo tirar a amplitude, né? Não, Tá. aqui a gente está usando desvio padrão. Tá? Então, o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, no fundo, ele é um gráfico de controle para o x-barra. Só que no caso específico de x ter distribuição Bernoulli P. E nesse caso aqui, é para x ter distribuição de Poisson. E num caso que x tem distribuição Weibull, aí você calcula o valor esperado do x-barra na Weibull e a variância do x-barra na Weibull e constrói os limites de controle para o caso Weibull, tá? Essa aproximação pelo teorema limite central, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as amostras são muito pequenas, né? Então, assim, sempre tem que voltar e ver se está tudo bem, ver se você não fez uma suposição muito forçada, né? Mas, assim, a ideia do gráfico de controle seria a mesma para qualquer distribuição. Eu poderia perguntar para vocês na prova, né? Eu poderia colocar assim, olha, suponho, olha a ideia, suponha que a sua variável x tem uma distribuição qualquer com média, sei lá, poderia inventar alguma coisa aqui, mi log de 1 menos mi seria justamente a Bernoulli, né?
Mas, enfim, posso colocar uma qualquer aqui. Como ficariam os limites de controle para o x barra, naquele caso? Aí, o que você vai fazer? Você só vai calcular. E esse cálculo é sempre o mesmo, né? Porque o que você faz? Você vai calcular o valor esperado do x barra, que é sempre o mesmo, né? Então, você faz valor esperado de x1 mais x2 mais xn dividido por n. Dá n termos, é sempre o valor esperado de x, tá? E a variância? A variância de x barra vai ser sempre 1 sobre n, né? Porque fica n termos dividido por n ao quadrado, variância de x, tá? Claro, considerando que x1 até xn é uma amostra aleatória, né? Que tem a mesma distribuição de x. Então, amostra aleatória, o que significa? Significa que se eles são todos independentes e com mesma distribuição. Tá? Então, para qualquer variável aleatória x que você tenha, a receita, né, para encontrar os limites de controle é sempre a mesma. Tá? Então, assim, a gente vai fazer para contagem, mas é um caso particular daquele que a gente obteve lá atrás, do x barra s que a gente obteve lá atrás, né?